Olá, pessoal. Estamos, então, aqui apresentando os resultados do nosso Board Real Practic, né, sobre, então, a trilha jornada de acompanhamento aí da startup. Estes resultados são dos advisors Kátia Tokoro e Felipe Hasman, que vão aqui comentar conosco quais as suas experiências e quais os resultados, enfim, obtidos. Nesse momento, então, vamos abordar que case, qual foi o case, qual foi a empresa, enfim, que vocês trabalharam, Kátia? Então, bom, nós trabalhamos aqui uma empresa do sul, de Chapecó, Santa Catarina, chamada Nelcom, né? Então, é uma empresa que tem uma solução aqui de telemática e conectividade remota, né, com foco em... É uma solução de IoT, Internet das Coisas, né, para caminhões refrigerados. Então, é uma empresa que nasceu em 2016, né? Ela tem como sócios fundadores o Alan Carniel, que também atua como CEO, o Marcos Marangoni, que atua com P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, o Wagner Chiodi, que é o CTO da empresa, e o Jonas Catolin, que atua na área de logística. Então, eles são sócios fundadores, né? Então, eles nasceram para atender uma demanda da empresa Aurora Alimentos, né, e atuando também na parte de logística, e tem uma solução que engloba um hardware, né, que vai dentro dos caminhões, a conectividade, que envia os dados de temperatura que são medidos, né, e armazenados, numa eventualidade de não ter cobertura de celular, né, as informações ficam armazenadas nesse dispositivo, e no primeiro momento em que eles encontram uma conectividade, essas informações do caminhão são transmitidas, né, para uma central. Então, a solução deles engloba esse hardware, o software e também a prestação de serviços. Né? Então, é uma empresa que hoje fatura quase R$200 mil, mas tem um potencial grande aqui de crescimento e de escalar. Então, esse é um pouco da descrição aqui da empresa. O Felipe quer complementar alguma coisa sobre a Nelcom? Até falando um pouco aí de potencial, né? Eles já acabaram de ser finalistas aí do prêmio, né? Startup Awards 2020. Da Associação Brasileira de Startups, né? Exatamente. Acho que é enfim, tem um potencial, né? Acho que é sempre bom a gente ver projetos de empreendedorismo aí não só na cadeia logística, mas uma coisa de indústria, né? Eu acho que Santa Catarina tem esse viés, né? Enfim, é mais um projeto aí que pode ter uma escalabilidade grande, né? Eles têm alguns players, uns benchmarks mundiais, mas que no Brasil ainda não tem uma operação tão forte, né? E, de fato, eles resolvem um problema que é a gestão da temperatura da carga. Então, isso tem valor, sem dúvida. E acho que e outro ponto que vale a pena acho que mencionar é que entre março e agosto de 2020, né, no meio da pandemia, eles conseguiram ter um crescimento de mais de 50% nesse período. Então, acho que esse é um ponto aqui de destaque do que a gente conversou com os empreendedores também. Pois é, interessante solução e interessante modelo de negócio, né, que traz aí resolve uma dor importante para um segmento extremamente exportador, né, desse tipo de produto aí. Agora, a segunda etapa, a primeira etapa, na verdade, era assim o diagnóstico, o assessment, né, em relação a que estágio que está a organização, em que momento que está a organização e os seus principais dilemas, problemas, né? O que foi diagnosticado aí nesse caso, Felipe? Olha, como não, mas como a maior parte das startups, Ovidio, acho que, do ponto de vista de governança, né, ainda tem um desafio de formalização de vários acordos, e na nossa visão, eles até tinham uma maturidade considerável na discussão dos acordos, mas nem todos esses acordos estavam formalizados, porque são dois passos, né?
Primeiro você tem que gerar um alinhamento, os sócios têm que discutir, outra coisa é você escrever, para não ter dúvida também para frente, né? Mas o mero fato deles terem discutido diversas situações já é um sinal, né? Não é mais do que um sinal, é um marco importante aí no desenvolvimento da governança. Eu acho que a conversa com eles foi muito boa, né? Eles parecem bastante interessados em formalizar isso para frente, eles enxergam valor nisso, né? E, assim, do ponto de vista de gestão também, né? Óbvio, a empresa está crescendo, ela ainda não é grande, eles gastaram um tempo aí, né, trabalhando no produto para tentar achar aí um nicho. Agora eles têm um nicho, né? Óbvio que tem ainda alguns ajustes para fazer e tem outras potenciais formas de chegar no mercado, né? De atacar o mercado de maneira diferente. Então, evidentemente, tem desafios aí. Ele não está 100% maduro, mas eles estão num bom caminho. E dentro da empresa, embora você já tenha as responsabilidades claras, você não tem alçadas para tudo, ou seja, os executivos, você tem diferentes executivos, né, no grupo, responsáveis por diferentes departamentos, mas você não está com a alçada de decisão tão clara. Isso é uma coisa que eles vão poder melhorar, né? E acho que eles estão chegando no momento de fazer uma captação também, e isso naturalmente gera um amadurecimento, porque ele vai ter que explicar onde que ele vai gastar o dinheiro, como. Então, enfim, as coisas vão se retroalimentando, né? Um ciclo virtuoso, eu diria, nesse caso aí. A Kátia complementa? Sim, e acho que esse foi o bacana, acho que da nossa dupla, né, o vídeo, que Felipe e eu, a gente tem backgrounds e perfis diferentes, né? Então, o Felipe até explorou aqui nos dilemas, né? A área que ele tem bastante domínio, né? Como societário, enfim, advogado, ele pode falar um pouquinho do background dele, né? E a gente explorou também o outro lado, né? Que é um pouco mais do meu background, que é o marketing, vendas, enfim, ter trabalhado sempre em operações B2B, né? E o que a gente identificou também de dilemas nessa área, né? Eu acho que eles ainda têm um desafio de achar o product market fit, né? Então, eles têm um produto que já funciona bem para um segmento de clientes, né? Mas acho que eles têm potencial de mais tração, né? E escalar a venda desse produto, né? E como o produto ele engloba hardware, software e serviços, né? Principalmente para a parte de hardware, é importante algumas discussões que a gente teve com eles, né? Eles montarem para escalar o negócio numa escala nacional e, quiçá, internacional, é importante que eles montem uma rede de distribuição um pouco mais robusta, né? Porque tem distribuição de equipamentos, né? Não só a distribuição dos equipamentos, mas depois a manutenção também, né? Porque esses caminhões vão rodar aqui pelas estradas do Brasil afora, né? Então, se der algum defeito, né? Faz parte todo hardware dar defeito em algum momento, né? Que eles consigam ter uma assistência técnica, uma manutenção, uma rede de manutenção ou de parceiros, né, que possam suprir esse tipo de situação, né? Então, acho que tem um desafio ainda de melhorar, eu acho que a cadeia do produto como um todo, achar outros perfis de clientes, né? Então, a gente também provocou um pouquinho eles, né? Eles estão muito concentrados aqui no agro nesse momento, mas a gente falou muito também do segmento de farma, né? Que pode ser também um segmento potencial aqui para a solução da Nelcom, né? Então, a gente precisa explorar isso daqui. Então, falamos dessa visão um pouco de estratégia de go-to-market, estratégia depois do fulfillment, né, é uma prestação de serviço, né, o que eles estão vendendo, é um modelo subscription, assinatura, e acho que associado a isso, né, o que a gente falou, talvez eles terem um time um pouco mais diverso do que eles têm hoje. Então, os fundadores têm conhecimentos diferentes, né, mas eles têm um perfil muito parecido. Então, acho que a gente provocou um pouco eles nesse sentido, né, de talvez ter alguém com viés mais de marketing, vendas, comercial, comunicação, né, que pudesse ajudá-los também a divulgar melhor, né, os produtos e soluções da Nelcom, né, e também acessar outros potenciais clientes, né, além do agro, que eles estão mais concentrados, né, no próprio estado de Santa Catarina, né. Então, expandir isso para outros clientes, outros prospects, Brasil afora. Então, essa foi a
a outra provocação, né? Foram várias provocações dentro desse pacote, né? Mas mais focadas aqui no marketing, vendas, operações, estratégias de go-to-market, né? Porque se eles não fizerem isso, a empresa não traciona em escala, né? Então, eu acho que é esse momento que eles estão vivendo. E, óbvio, são vasos comunicantes, né? Então, quanto mais a empresa cresce, enfim, facilita o acesso a capital, a avaliação da empresa, enfim, então são vasos comunicantes, né, com o que o Felipe falou em relação à gestão, governança, acesso a capital. Bem, parece que vocês chegaram na hora certa, então, né? Parece que estão vivendo o que nós chamamos de dor do crescimento, né? Então, cresce aí. O que se faz a partir daí, né? Após o diagnóstico, essa fase do entendimento, como vocês colocaram, das suas principais dilemas, principais problemas, há o direcionamento, então, do aconselhamento. O que se faz, né, nos próximos tempos, na sequência e assim por diante. Quais foram as recomendações de vocês, Kátia? A gente fez recomendações em alguns blocos, né? Então, a gente teve um bloco de formalizações, né? Tivemos um bloco de estruturação e tivemos um bloco que a gente chamou de extensão, né? Então, eu acho que no bloco que a gente classificou como extensão, a gente discutiu com eles, a gente sugeriu, validou, discutiu com os empreendedores, né? A preparação, melhorar o pitch deck da Nelcon de uma forma geral, né? Não só com viés de vendas, né? Mas também com oportunidades futuras aqui de captação, né? Então, qual use of proceeds, né? Partindo de uma rodada de investimento, né? O que eles imaginam fazer com o dinheiro captado, enfim. Então, acertar um pouco esse pitch de forma mais ampla, né? Então, essa foi a recomendação aqui no bloco principal, no bloco que a gente chamou de extensão. Quer falar, Felipe? Não, só para te ajudar aí, eu acho que como a Kátia colocou, né, você tinha essas três vertentes. Eu acho que a gente, talvez pelo momento da empresa, né, a maior parte das nossas recomendações ficaram no bloco de estruturação, né? E uma parte de formalização e extensão, acho que a Kátia já abordou. E aí, na parte de formalização, especificamente, acho que é basicamente trazer, né, para o papel o que eles já tinham combinado. Então, é fazer um acordo de sócios formal, que a gente entende, porque eles não tinham Founders Agreement assinado, muito embora tenham discutido várias situações. O próprio contrato social não reflete exatamente o cap table atual, porque um dos sócios que não está full time na operação concordou em reduzir um pouquinho para eles terem um pool ali para atraírem talentos, já atraíram uma pessoa de finanças, já atraíram, querem atrair uma outra pessoa de tecnologia. Enfim, acho que a ideia simplesmente na parte de formalização é trazer para o papel um pouco do que eles já discutiram e provocar algumas discussões do que eles não tinham discutido. Dentro de estruturação tem bastante coisa, né? Tem tanto na parte jurídica, de atração e retenção de talentos, quanto na parte operacional. Kátia, não sei se você quer falar um pouco sobre os desafios ou se... não sei se a gente tem tempo também o vídeo, né? Mas acho que enfim, o caso super interessante, e a gente colocou para eles várias coisas no papel e construiu com eles um cronograma. Falou, o que é mais importante para vocês? O que faz mais sentido ser atacado, né, de imediato? O que fica... Isso dividido em 4 semestres. Né? Por exemplo, as partes de formalização que eu mencionei agora, elas ficaram para o 2º semestre, junto com várias outras de estruturação, mas tinha algumas coisas de estruturação que vieram de imediato. Por exemplo, tem um conselho, eles não tinham conselho, eles tinham a diretoria, todos os sócios são executivos, né? Então, basicamente, eram decisões ali, elas se misturavam, né? De execução e de sócio. E eles entenderam que a presença de um conselho externo, ajudando ele, trazendo mais diversidade, né? Experiência aí dentro e fora do Brasil, pode agregar valor para eles. Então, vamos focar nisso de imediato. E foi, de certa maneira, o papel que a gente se propôs a fazer, ainda que num
num período curto, né, aqui com o Board Real Practice dentro do C2I. Eu acho que bom que eles enxergaram o valor no que a gente fez, né, e pretendem perpetuar isso. E, naturalmente, acho que um outro ponto que a Kátia colocou, que eles entendem que é crucial também, é melhorar ainda a estratégia deles de go-to-market, né? Até porque, como a gente mencionou, né, tem mercados potenciais que ainda estão pouco explorados, né? E talvez o produto deles até se adeque melhor para algum desses outros mercados, ou, enfim, você faça com pequenos ajustes, isso tracione ainda mais. Não sei, Kátia, se você quer complementar. Eu acho que foi exatamente isso, né? É um pouco do que a gente falou no bloco anterior, né? Então, o que a gente discutiu com eles nessa proposta aqui de próximos passos, né? Indo um pouco para o tático, é botar no papel as discussões que a gente teve em relação aos dilemas aqui mapeados, né? Então, como é que eles poderiam resolver os dilemas mapeados, desde ajustes no produto, ajustes no processo, mudança um pouco no perfil do time, né? Trazer uma visão externa através de conselheiros externos, né? Então, acho que foram essas sugestões que a gente foi discutindo com eles, né? E fazendo essas provocações e reflexões, né? Mas foram conversas muito positivas aqui, né? E eu acho que a gente talvez tenha co-construído aqui esse plano aqui de implementação, esse plano tático, né? Então, acho que esse foi o grande ponto, né? E a outra recomendação que a gente também colocou, né, porque esse foi um ponto bem bacana, né? Todas as nossas interações com eles, todos os sócios participaram das interações em conjunto, né? E bem alinhados, assim, né? A gente percebia uma harmonia entre os sócios, né? Então, acho que é um momento também super propício para costurar esses acordos, que já estão, de alguma forma, informalmente discutidos, né? Mas botar até no papel no momento em que as coisas estão harmoniosas entre os sócios, né? Então, essa foi a outra discussão que a gente teve com eles, aproveitar esse momento, né, para formalizar, né? É o melhor momento para eles colocarem isso no papel. Muito bem. Então, é interessante que o relato de vocês, as estratégias que vocês adotaram, né? Não só da recomendação, mas como conduzir isto com eles, né? Com os fundadores. E se eles não acordarem, não adianta, né? Porque não adianta, assim, vocês proporem aí soluções interessantes, bacana, tem que ser realmente aí um acordo e com adesão, com a aderência dos fundadores. Essa jornada toda, apesar de rápida, mês e pouco, né, já deu para entender que deixou resultados. Não só para a startup, para a empresa, mas também para os advisors. Para nós concluirmos, que lições aprendidas, como fica Felipe, como fica Kátia, como fica a empresa no final dessa jornada rápida, mas, digamos, rica e produtiva? Bem, vou começar, Kátia. Acho que o Felipe certamente sai aqui mais sábio por ter aprendido aí muito com a Kátia. Não, de verdade, eu acho que a gente fazer esse trabalho em conjunto é uma experiência interessante, até porque o conselho funciona, é um órgão colegiado, né? Então, acho que isso torna mais rico. É óbvio que para a startup, acho que isso também é mais rico. Mesmo se fosse uma pessoa, você tem possibilidade de agregar muito valor também, mas eu acho que para a gente, talvez, pelo menos para mim, foi muito positivo assim, trabalhar em conjunto. Acho que a gente consegue gerar um resultado melhor. Então, essa foi a minha visão, né? E, naturalmente, eu acho que para o negócio, né, eles disseram que ficaram bastante satisfeitos. Eu acho que eles têm potencial. E acho que a gente, como a Kátia colocou no início, a gente pode contribuir aí com diferentes visões, expertise, né? Então, me pareceu que foi bastante bom. É óbvio, o tempo é limitado, né? A gente tem que ser cuidadoso com isso ao mesmo tempo, para não onerar demais eles e tentar fazer com que isso caiba na nossa agenda. Mas, de fato, acho que a gente conseguiu trabalhar bem. Do meu lado também
faço das palavras do Felipe as minhas também. Acho que foi um aprendizado que, acho que para todo mundo, né? Todo mundo conseguiu aportar algum tipo de conhecimento e provocação em prol aqui da Nelcon, né? E, por outro lado, como advisor também, aprendi com os empreendedores e sempre aprendo com o Felipe também, né? E acho que o trabalho de ter feito trabalho em dupla, ele enriquece, e acho que a gente também foi feliz aqui na nossa dupla, que a gente tem backgrounds, como eu falei no início, diferentes, né? Então, acho que isso ajuda um pode complementar o outro com as suas habilidades e conhecimentos prévios, né? Mas eu acho também um ponto que talvez também tenha nos ajudado nisso daí, é porque tanto o Felipe quanto eu, a gente tem um bom conhecimento também de governança. Então, acho que isso ajuda também nesse papel aqui de advisor aqui para empreendedores jovens, né? E acho também a visão, a nossa visão também, a nossa experiência como executivos, né? Então, parte das provocações e reflexões que a gente gerou, a gente se colocou talvez no papel, né, de um executivo de uma empresa de porte um pouco maior, né, que estivesse recebendo a visita de empreendedores como a Nelcon, né? Então, o que um executivo de uma grande empresa perguntaria para eles, né? Provocaria, enfim, né? Como é que eles conseguem acessar esses executivos, né? Até porque numa venda B2B, para uma empresa, não precisa ser grande porte, empresa de médio porte, né? Eles mesmos falaram, né? Eles têm que conversar com pelo menos 6 interlocutores dentro dessa empresa, né? E cada um vai ter um viés, né? Uma visão um pouco diferente, né? Então, financeiro vai levar para um lado, operações para o outro, o time de marketing eventualmente vai fazer um outro tipo de questionamento, né? E eles têm que estar preparados para essa abordagem com esses múltiplos aqui formadores de opinião dentro dessas empresas, né? Eu acho que isso ajudou. Eu acho que outro ponto que a gente foi muito cuidadoso foi não ocupar o tempo deles o mínimo possível. A gente sabe que a vida de empreendedor é dura, né? E por outro lado, também acho que a gente teve o cuidado também de fazer uma separação de atribuições, né? A gente não estava fazendo uma auditoria, né? Nem estava fazendo uma due diligence na empresa, né? Então, a gente talvez tenha tomado um pouco de cuidado no papel, assim, até que nível de profundidade a gente deveria entrar, né, para fazer um bom papel como advisors, né? Um pouco como advisors, mentores, né? E um pouco do que seria o papel de um conselheiro, né? Mas sem também entrar muito na operação. Então, é tentar achar esse equilíbrio entre conselho, né, e executivo, que é uma discussão também constante aqui, né? É o nose in, hands out, né? Então, como é que a gente consegue entender o máximo da empresa, mas sem interferir aqui na execução. É isso aí, então. Né? Kátia e Felipe, parabéns pelo trabalho. Essa etapa se foi concluída, mas continua. Porque, eu vou usar a palavra de vocês, a frase final de vocês aqui, porque Felipe e Kátia estão aqui para ajudar a maximizar a chance de longevidade das empresas, nesse caso, né, da empresa em pesquisa, com melhor gestão e governança. É isso aí. Boa sorte, né? Que venha no próximo desafio. Abraço. E vida longa, Nelcon. Vida longa e próspera. Exatamente.